Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz que nenhum dinheiro compra e nunca comprará. A paz que somente o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus podem nos dar esta verdadeira paz. Vamos estar ouvindo a palavra do Senhor Deus que está no Evangelho segundo João, o Evangelho segundo João, capítulo 14, a partir do verso 21. João, o quarto livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. O Evangelho segundo João, capítulo 14, a partir do verso 21, que diz: Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te has de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Amém. Existem pregadores hoje que pregam que a pessoa vai ser salva somente se a pessoa crer que Jesus Cristo morreu na cruz para perdoar os pecados dela, que os pecados dela já foram levados lá na cruz e que não importa o que essa pessoa faça, Jesus já salvou ela. Que não importa o que essa pessoa faça, que quando Jesus voltar para arrebatar a igreja, essa pessoa também será levada por Jesus, mesmo estando fazendo mal, mesmo estando fazendo a vontade do diabo, mesmo praticando obras do mal, mesmo no adultério, na prostituição, no roubo. Esses pregadores pregam que essa pessoa, ela vai ser salva só porque Jesus morreu na cruz para levar os pecados dela. Só que aqui, no Evangelho segundo João, capítulo 14, verso 23, Jesus respondeu e disse: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Verso 24, quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, aquela pessoa que pratica a prostituição, o roubo, a mentira, mesmo que essa pessoa esteja batizada, mesmo que essa pessoa pregue na igreja, cante na igreja, opere milagres na igreja, profetize na igreja, essa pessoa não vai ser salva. Porque como que uma pessoa que não ama Jesus, Jesus vai levá-la para o céu? Como que uma pessoa que não ama a Deus será levada por Jesus lá para o céu? Porque Jesus, ele diz assim, que quem ama a Ele, quem ama a Deus, quem ama Jesus, quem ama o Espírito Santo, é aquela pessoa que guarda os mandamentos de Jesus e os pratica. E o que Jesus ensinou? Jesus ensinou a gente a sempre falar a verdade,
a não praticar prostituição, a não roubar, mas a trabalhar honestamente, a fazer o bem para o próximo, a não arrumar briga com ninguém, mas viver sempre em paz. É o que Jesus ensinou. Como que uma pessoa, ela vai ser salva se ela não ama Jesus? Mas alguns teólogos dizem não. Deus, ele não está preocupado com o que você faz. Deus não está preocupado com as roupas que você veste. Deus, ele não está preocupado com as palavras que saem da tua boca. Deus, ele vai te salvar do jeito que você está, porque Jesus morreu na cruz para levar os teus pecados. É isso que muitos teólogos pregam. Só que o Filho de Deus, aqui ele diz assim no Evangelho, segundo João, capítulo 14, verso 24. Quem me não ama não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Até Jesus estava ali obedecendo ao Pai dele, que é Deus. Ele sempre dizia que as palavras que ele pregava não eram dele, mas de Deus. Porque mesmo Jesus, se ele quisesse, ele não poderia arrebatar uma pessoa que pratica o mal e tentar colocar essa pessoa lá no céu. Porque só vai entrar no céu quem Deus autorizar. E quem que Deus vai autorizar a entrar lá no céu? Aquela pessoa que obedece os mandamentos dele. Que faz o que é correto, o que é certo. Que pratica a justiça de Deus. Que pratica os mandamentos de Deus. Por isso que a gente vê muitos adultérios hoje nas igrejas. Mentira nas igrejas. Por isso que a gente vê muita violência, crentes evangélicos que são violentos, evangélicos que vão jogar futebol e ficam falando palavrão. Por quê? Porque esses crentes ouviram de algum teólogo que não prega a palavra de Deus, mas prega a palavra dele mesmo. Que como Jesus morreu na cruz para levar os pecados, a pessoa não precisa obedecer os ensinamentos de Jesus. É só a pessoa ficar esperando o dia do arrebatamento, vivendo de qualquer maneira. É isso que eles pregam. Só que Jesus, ele falou que aquela pessoa que ama a ele e que ama ao Pai dele, que é Deus, é aquela pessoa que pratica os mandamentos dele, de Deus. O livro da vida não está na mão de um teólogo, na mão de um pregador, de um dirigente de uma igreja, de um profeta, de um pregador que faz milagres. O livro da vida está com Deus. E Deus só vai escrever o nome no livro da vida daquela pessoa que pratica os mandamentos dele. E como que uma pessoa que não ama a Deus, ela vai entrar no céu, que nem alguns teólogos pregam? Muitas vezes a pessoa fala, não, eu estou salvo, porque no meu carro tem um adesivo, eu amo Jesus. Eu ando com uma camiseta escrita, eu amo Jesus. Eu ando com uma faixa no cabelo, dizendo, eu amo Jesus. Eu tenho um anel escrito, eu amo Jesus. Não. A pessoa que ama Jesus não é pessoas que fazem essas coisas, que usam esses objetos. Mas a pessoa que ama Jesus é aquela pessoa que tem os mandamentos de Jesus e os pratica e os guarda. É aquela pessoa que faz o que Jesus Cristo disse para fazer.
Muitas vezes o jogador de futebol, ele está com uma faixa no cabelo escrito "Eu amo Jesus". Mas ele está lá falando palavrão. Falando palavras que desagradam a Deus, arrumando briga lá dentro do campo, querendo ser melhor que os outros ali dentro do campo. Como que um jogador de futebol que faz essas coisas, ele pode dizer que ele ama a Deus? Não ama. Porque Jesus nos ensinou a gente a não querer ser melhor que ninguém, mas a gente simplesmente servir a Deus de todo o coração e amar o nosso próximo. E falar sempre a verdade. E fugir do adultério, da prostituição, do roubo, da mentira. Mas aí tem aquele teólogo que fala, olha, nós não somos salvos pelas obras. Nós somos salvos pela graça. Mas essa graça que esses teólogos pregam é a pessoa viver de qualquer maneira, fazendo coisas erradas, desobedecendo a Deus. Então, realmente, nós não somos salvos pelas obras de caridade que viemos a fazer. Distribuir marmita para os pobres, distribuir cestas básicas, não. Mas nós somos salvos fazendo a obra de Deus. E o que é a obra de Deus? É obedecer os mandamentos de Deus. É fazer o que Deus manda a gente fazer. Que o Senhor Deus continue falando com cada um de nós. Amém. Então vamos orar para agradecer a Deus essa palavra de prosperidade, que é uma palavra que, se a gente praticar essa palavra, nós vamos receber a melhor prosperidade que Deus pode dar para uma pessoa, que não é carro novo, não é casa de luxo, não é apartamento de luxo, não é dinheiro, mas é a salvação da alma. Glórias ao Senhor Deus, glórias ao Senhor Jesus, glórias ao Espírito Santo de Deus, hoje para todos sempre. Amém. Eu te agradeço, Senhor Deus, pela tua palavra de salvação, de prosperidade espiritual, porque o Senhor quer que tenhamos uma vida espiritual também próspera, Senhor. Eu te agradeço, Senhor Deus, por esta palavra que o Senhor tem falado conosco, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, cada um de nós, Senhor, que seja feita a tua vontade, Senhor Deus, em nossas vidas. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.